Senhores, sejam bem-vindos ao primeiro vlog aqui desse canal. Meu nome é Renato, dá um oi aí, amor. Oi. A gente descobriu algumas coisas, né, pra você que tá chegando agora. Esse canal aqui se trata da gente documentar um pouco da nossa viagem, da nossa vida e ida ao Japão, né? Tudo que a gente descobriu, tudo que a gente tem aprendido estudando pra poder ir pra lá. E a princípio a gente vai à viagem em outubro, tá? É o que a gente escolheu ir. Só que a gente começou a pensar, bem, por que não talvez ver como é que funciona o intercâmbio? É possível fazer o intercâmbio? A gente dá para fazer? Qual é o valor? A gente começou a estudar a fundo nisso. E a gente caiu aí entre três empresas. A Living Japan, é isso? Living Japan? Live Japan, Let's Go Japan. É Japan que se fala? É. E a Go Nihon, né? Nihon. Pois é. E a gente meio que, cara, já teve uma experiência prévia com elas assim, e a gente quer contar um pouco o que a gente acha, o que a gente passou já nesse pouco tempo estudando e entrando em contato com essas empresas, e também algumas coisas que a gente descobriu sobre o ano letivo para poder ir fazer intercâmbio. E isso são várias informações que ninguém conta pra gente. A gente teve que ficar batendo cabeça com o chat de suporte da Google Nihon até agora para descobrir essas coisas, e a gente não achou vídeo nenhum informando dessas coisas, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje, vai trocar uma ideia. Bem, vamos falar aí das primeiras impressões das principais empresas que os brasileiros escolhem para fazer intercâmbio, tá? Living Japan, a gente estava acompanhando várias lives deles para tentar descobrir preço, para poder ver a opinião de outras pessoas que foram, rondamos pelo Reddit, e cara, misteriosamente a Living Japan tem uma reputação bem duvidosa. O que deixou a gente com um pouco de receio de ir com eles, tá? Ou então de pelo menos ver como que avança num processo com eles. O preço deles gira em torno de 10k por pessoa, e como iria eu e a minha esposa, no caso agora noiva enquanto isso, né? Inclusive, ele tá falando que eu tô tímida, mas só que eu não esteja tímida. Eu estava literalmente jogada aqui no sofá, que nem um saco de batata, e arrumando as coisas pro meu chá de lingerie. Então, eu tô 100% focada aqui. E aí, ele acha que eu tô 100% jogada aqui, né? Pois é, tá nem prestando atenção no que eu tô falando. Eu vou falar é o que, ela vai só confirmar. Mas enfim, a gente tava vendo com a Living, e a Living, cara, o suporte deles bem estranho, já demoraram muito a responder, a gente achou bem pouco claro as informações que eles passavam pra gente, a gente tinha que ficar perguntando várias vezes, isso sem fechar nada, só tentando pegar informações sobre como que era a consultoria, o que eles prestavam, o que eles entregavam. E aí eles forçaram a gente a ficar numa live a semana inteira para no final o bônus da live ser desconto quase nenhum na consultoria, ser um curso de japonês que, bem, eu acho que não contava as 150 horas era por cima, né? Você teria que fazer a prova, né? Nessas lives eles não comentaram em momento nenhum sobre o ano letivo, quando que inicia as turmas no Japão, quais escolas, e ainda terminou com um dos bônus ser um mangá. Pô, amigo, se eu tô tentando ir pra fora, fazer um intercâmbio, e a proposta deles é levar você até pra conseguir um trabalho e morar, o que eu vou fazer com um mangá aqui, né? Eu Mas não tudo bem. entendo o lance de você querer um mangá. Não, tipo, querer mangá deles ter dado. Deve ser tipo, a pessoa tá estudando e ela vai usar o mangá pra estudar. Eu acho que essa deve ser a proposta, né? É, deve ser, mas de qualquer jeito não atraiu nada a gente. A gente achou as lives meio estranhas, enfim. E a gente foi procurar outra, que seria a nossa segunda experiência, que nem sequer respondeu a gente. Qual foi, amor, que você chamou mesmo? Let's Go Japan. Só que ele tem lá uma data de 72 horas, né? Úteis. Já úteis. passou. Já passou. Não que esteja passado. Hoje não é final de semana? Que dia é hoje? Hoje é quarta. Hoje é Você quarta? entrou semana passada em contato. Semana passada? Foi. Quando eu estava nas lives ainda. Da Living. Nossa, sim, verdade. Então, realmente assim, já ultrapassou. os caras já. Alone, já floparam, já nem sequer responderam a gente. Então já descartamos direto. E a que a gente mais gostou no momento foi a Go Nihon, que tem outras áreas. Aí tem a Go Italy, Go Spanish, tem várias opções. E eles foram que mais prestaram um suporte esclarecedor pra gente.
tirou várias dúvidas, falou sobre valores, falou sobre moradia, sobre trabalho e continuam respondendo mesmo antes da gente fechar qualquer coisa com eles, tá? E aí entra outra parte que ninguém comentou com a gente. Um detalhe muito legal, tá? A Gogô Nihon, ela responde ligação. Só que, como eles são do Japão, se você não tiver crédito no celular, mesmo que você tenha um plano da Claro, que é o meu caso, você tem que botar um crédito e ligar para eles. E aí, 12 horas de fuso horário, né? Você vai ter que ligar de madrugada aqui no Brasil para conseguir falar com eles. Mas eles atendem e tem um suporte em português, via telefone, inclusive, mesmo ligando para eles no Japão. Enfim, eles respondem sempre que possível, no intervalo de 1 dia útil até 3 dias úteis, dependendo de como está o fluxo de mensagem deles, né? E a gente descobriu algo bem interessante. A gente comprou a nossa passagem para viagem, para outubro de 2026, esse ano que a gente está agora. E a gente começou a arrumar tudo para viagem quando surgiu essa ideia do intercâmbio, de dar um pulo e viver um tempo, aprender, tentar se inserir no mercado profissional. A gente pode falar isso em outros vídeos, ou o que guiou essa nossa ideia, né? Mas então a gente pensou, pô, a passagem já está comprada para outubro. Vamos correr para ir em outubro? A gente tentou fazer isso, tentou ver como é que dava. Só que aí a Gogô Nihon deu aquele quase que freio na gente. Falou, olha só, para você vir em outubro, você teria que arrumar um certificado de 150 horas correndo, né? E 150 horas de estudo japonês, que a imigração vai pedir, e você precisa enviar todos os documentos até dia 31 de março. Isso a gente descobriu quando já era tipo dia 5 de março, né? Então já ia ter que ser uma correria, a chance disso dar errado é muito grande. Mas a gente falou, tá bom, já que em outubro não dá, qual é a próxima turma? Janeiro de 2027. E a gente pensou, pô, janeiro de 2027 dá tempo de se preparar, dá tempo de estudar, dá tempo de ver o que está acontecendo. Certo? Certo. Então informamos para eles, achamos uma escola agora mais calma, a Kyoto alguma coisa, como é que é o nome mesmo da escola de 150 horas que a gente escolheu? Instituto Kyoto. Isso aí, a gente achou o Instituto Kyoto, que era um valor legal, dá o certificado de 150 horas, várias pessoas já passaram pela imigração para estudante com ele. E, bem, janeiro, falando para Gogô Nihon, olha só, em janeiro nós escolhemos, vamos lá. E aí sim, eles informaram sobre como funciona o ano letivo no Japão, tá? O que acontece? Dependendo da data que você tem menos tempo de estudo. E isso a gente não sabia, eles só informaram agora pra gente. Então, se a gente fosse em outubro, a gente teria 1 ano e 6 meses de intercâmbio no total que poderia ficar. Se a gente fosse em janeiro, a gente teria só 1 ano e 3 meses de intercâmbio para poder fazer. E o maior tempo que tem para poder aproveitar ao máximo, né, os 2 anos inteiros, seria ir em abril de 2027. Aí a gente já ficou tipo assim, pô, a gente já tinha adiado para janeiro, que é um peido para quem já tá cagado, né? E aí a gente resolveu, de fato, ver como que funcionam as coisas para ir em abril. Lembrando que no blog, né, no blog da... O blog... É um blog, né? No blog da Gogô Nihon, eles têm uma postagem dizendo que hoje em dia existem escolas que são mais flexíveis com isso, com o ano letivo. Eu deixei uma mensagem para eles perguntando, não me responderam ainda, né? Então talvez eu volte para vocês com esse retorno depois. E aí acabou que a passagem que a gente queria aproveitar para poder ir direto para o intercâmbio não tem nem reembolso mais e a gente vai ter que ir à viagem, de qualquer jeito. Ou aceitar o prejuízo, não decidimos ainda, porque tem várias coisas para fazer aqui, né? Eu acabei de pedir ela em casamento, então tem um monte de coisa para arrumar, né, amor? Fala um pouco sobre isso aí. O que você tá arrumando aí? O que falta pra gente? Tudo. Tudo. Eu tô enlouquecendo, eu não sei nem o que ver primeiro, porque não que eu quisesse fazer um The Big casamento, eu nunca quis, na verdade, fazer um grande... Gigantesco. Um gigantesco evento. Eu só quero, de fato, usar um vestido de noiva, que eu acho super incrível. Só que aí, pra você utilizar deste recurso, que é o vestido de noiva, meio que tudo lá ao redor tem que, né, combinar com o vestido. Então, meio que você acaba caindo num evento, uma cerimônia de casamento bonitinho. Só que aí, como a gente tá com pouco recurso financeiro pra fazer isso, a gente optou, então, por fazer só no civil, por conta da nossa viagem, etc. A gente vai fazer só no civil
E eu tô vendo se eu consigo fazer agora um chá de lingerie só com os meus amigos, porque como a gente optou pelo fazer o civil, e para economizar a gente quer fazer aqui em casa a nossa festa de casamento, né? Não é bem uma festa, é mais um almoço, né, com a família. Vai ser só literalmente a família, porque nem dá pra vir todo mundo, sabe? Então eu tô vendo se eu organizo com as minhas amigas delas virem aqui pra gente fazer uma comemoração só com elas. E depois, infelizmente, por conta realmente do espaço, a gente vai ter que comemorar só com a família. Mas, inclusive, se você quiser falar que a gente tá pensando em depois que a gente for lá, porque isso são planos futuros, né? Depois que a gente for lá e já estiver juntando uma grana, a gente pretende ainda fazer a nossa cerimônia de casamento, né? Com igreja e etc. Sim. Enfim, isso são papos futuros. Por agora eu tô aqui, ó, só fazendo O que você coisas. tá fazendo aí? Coisas. Só no Canvinha ali, ó. Eu estou aqui no Canva fazendo coisas. Canva Pro já. Canva Pro já. Tá revolta, um usuário de Photoshop aqui nessa casa, tendo que olhar as artes de Canva. E olha que fica bonita as coisas que ela faz. Se elas fizessem um Photoshop, ficava melhor ainda. Ah, não. Photoshop dá muito trabalho. Eu sou hater de Photoshop, eu prefiro fazer tudo no Canva. Pacote Adobe patrocina eu aí, pô. Que isso? Eu prefiro fazer no Canva. Bem, a gente então tá nesse momento aí de aguardar a resposta da Google Home, estruturar melhor nossas ideias, ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer. A gente quer minimizar o máximo que der a chance das coisas saírem como não planejado, tá? A gente quer tentar ir com tudo certinho, legalizado, né? Com o maior tempo possível para poder estudar com calma, procurar um trabalho com calma, né? E também, mesmo que não queira procurar um trabalho, se curtir só os 2 anos lá e resolver voltar, né? A gente não bateu o martelo muito sobre isso, né? E eu acho até isso um assunto legal para conversar com vocês. A gente pode até deixar isso para um outro tema, se você também está pensando em mudar de país, se você está pensando em fazer uma mudança radical da sua vida, você não precisa bater um martelo tão agressivo, sair queimando todas as pontes, tá? Para poder não ter volta e você se meter numa situação complicada, né? Vai leve, vai tranquilo, vai para sentir, ver o que você decide no meio do caminho, né? E a gente pode dissertar mais a fundo sobre isso. Eu tenho batido muito nessa tecla sozinho aqui nas minhas terapias, tentando entender o que fazer do jeito certo, como fazer para não se frustrar também, tá? Que é algo muito importante, ainda mais saindo do seu país de origem. Beleza? Você tem alguma mensagem final aí, irmão? Quer falar alguma coisa? Quer agregar alguma coisa nesse videozinho de leve aqui? Você diz de falar para as pessoas sobre a viagem? Qualquer coisa, a gente só tá finalizando. Bom, eu acho que para todo mundo que tá nessa mesma situação que a gente, de pensar em sair do país e ir para outro local assim, eu tenho visto alguns vídeos em que as pessoas elas ficam muito... Não é afobada que se diz, mas tipo, você levar um negócio como se fosse um grande... Tá indo pro céu na terra, né? Exatamente. Parece que não vai ter problema nenhum quando chegar lá, né? Vai ser o mundo perfeito. Exatamente. Eu acho que você deve tomar cuidado, que inclusive é o que você estava falando há pouco, né? Tipo, você tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Porque eu hoje em dia, eu acho, né, que eu não preciso mais de terapia. Eu me Deu alta. Dei alta na terapia. Mas eu tenho lidado tudo tranquilamente com isso, mas eu vejo vlogs de outras pessoas por lá e o que elas pensam, o que elas fazem, e eu acho que as pessoas se frustram muito rápido quando elas pensam que elas estão... Não queria dizer isso, mas já dizendo que elas estão na Disney, né? Sim. Elas se frustram mais rápido. Então, cara, se você tá pensando em fazer isso, pesquise mais, veja a realidade de fato, sabe? Sim. E não cai nessa. Só isso, é o meu único recado. Agora ela deu um gancho muito bom para falar que a gente também achou outros criadores de conteúdos, alguns que inclusive ainda estão no Brasil, né, também vendo sobre, e a gente nota muito que o olho das pessoas brilham de um nível fora do normal, assim, quando eles falam em sair do país, e ainda mais quando a gente fala sobre ir para o Japão, tá? A galera, muitas pessoas vão pra lá achando que vai ter um mundo perfeito, vai ser o céu na terra, sendo que, cara, você vai topar com outros desafios, você vai topar com outros problemas, tá? E você tem que estar disposto para resolver eles.
Jamais se esqueça disso. Os problemas, eles não somem, só mudam de endereço, tá? E tem outra coisa também, né? Eu já comentei várias vezes com a Gabriela, em que a gente, pelo menos, né? Não sei se você pode ver, a gente tá aqui no meu escritório, aqui em São Paulo. A gente já tem uma bagagem, a gente já tem uma carreira, a Gabriela já tem um diploma e a gente já empreende junto. Então a gente tem algo, a gente já tem algo que pode ser reaproveitado, um portfólio internacional, alguns clientes, né? A gente não está indo 100% do zero, como muitas pessoas vão achando que vai ganhar a vida, né? Muitas pessoas saem do ensino médio, não tem uma profissão, não tem nada. Eu nem digo sobre ter um diploma exclusivamente, mas literalmente aquela pessoa ainda não tem nada, ela nem começou a vida dela. E ela fala assim, vou pro Japão que eu vou despencar lá. E aí chega lá, vai parar numa fábrica, acaba sendo escravizado, como os japoneses são também, né? A maioria imigrante hoje em dia. E aí fica frustrado e fica respondendo em redes sociais, comunidades, falando que o Japão é muito difícil, que é muito caro o custo de vida, que as coisas lá não saem como planejado. Por que será, né? É uma coisa. Mas lembre-se, trabalhar em fábrica também não é de todo ruim, né? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que, tipo, saem do ensino médio e já vai pra lá. Só que lembre-se, tenha um plano, né? Não fique nessa vida pra sempre. Eu vi também que depende um pouco da fábrica que você trabalha, tá? Eu vi alguns relatos de gente que, sei lá, montando banco, trabalhava montando banco e tipo assim, tranquilo. Aí eu já vi o relato do Baca Gaidin, falou que trabalhava no açougue, aí era mais difícil, tinha que botar uma roupa especial, voltava todo sujo pra casa e acabou pegando uma fábrica que era no lado oposto da escola, né, para ele morava de um lado e aí era no completo oposto, assim, de ir pra escola, ir pra casa e ir pro trabalho. Então, gente, é uma experiência meio singular, tá? Essa é real, você tem que tentar fazer o melhor pra si, que talvez você tenha uma experiência maravilhosa e às vezes não. Beleza, bem, a gente vai finalizar esse primeiro vlog por aqui, a gente nem andou muito, né? A gente acabou de pegar essa câmerazinha aqui, a DJI Osmo Action 6, pra gente começar a vlogar direto. E eu quero mostrar um pouco do meu dia a dia aqui, principalmente como empreendedor aqui no Brasil, enquanto a gente se prepara, tá? Eu gosto de treinar, eu gosto de jogar, eu tenho muitas reuniões, a gente sai para ver algumas coisas de documento hoje em dia sobre essa mudança que a gente está tentando. Ainda tem que ver o lance do visto que a gente vai passar pelos Estados Unidos, isso tudo vai aparecer aqui no canal. Beleza? Até a próxima aí. Falou.